Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rodrigo e estamos de volta no Por Trás de um Crime depois de muito tempo. E hoje estamos aqui para falar de Susan Cox Powell e sobre o seu desaparecimento, um tanto quanto misterioso e hediondo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Susan desapareceu em 6 de dezembro de 2009. Porém, não foi um desaparecimento que não deixou vestígios ou provas, não. Sabia-se muito bem quem fez isso com ela. Mas os culpados já haviam morrido, então não houve muita história para contar. Mas mais pra frente vocês vão entender o porquê de eu estar dizendo que já se sabia quem fez isso com ela. Começamos a falar sobre o marido de Susan, Josh Powell, que nasceu em 1976 e frequentou a mesma igreja que Susan, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, que são mais conhecidos como Mormons. Seus pais, em meados dos anos 90, vieram a se divorciar e foi mais ou menos nessa mesma época que o pai de Josh, Steven, começou a criar desilusões com a igreja, então ele acabou por abandonar a igreja. Prestem bem atenção nesse Steven, pois nós iremos falar muito sobre ele durante a história. Steven era tão lunático que ele teria mostrado a Josh e seus dois irmãos uma revista com conteúdos para maiores de 18 anos. Então podemos dizer que ele não era o melhor exemplo a se seguir dentro de casa, e nem fora. Steven se separou de sua mulher em 1992 e os papéis do divórcio mostraram que Josh cresceu como uma criança que já havia tentado suicídio, que já havia matado animais de porte pequeno, então alerta de serial killer na área, e que ele teria ameaçado sua mãe com uma faca de açougueiro. Mostrou também que ele teria adotado logo cedo a filosofia do seu pai, uma filosofia depreciativa a respeito das mulheres. Mais tarde, Josh teria seguido os passos de seu pai em mais de uma maneira e também teria abandonado a igreja. Em 1998, Josh teria ido para Seattle para estudar na Universidade de Washington. E uma das meninas com quem ele namorou lá teria o descrito como uma pessoa bastante possessiva, o que nós vamos poder ver mais pra frente. Quando Susan estava em um curso religioso em que Josh também estava, ela o conheceu. Josh havia convidado todos do curso para uma festa em sua casa, quando ele ainda morava em Tacoma, em novembro de 2000. Um ano mais tarde, mais ou menos, eles se casaram e, como eles eram um casal relativamente jovem, eles estavam mal das pernas. Então eles se mudaram juntamente com o pai de Josh, Steven, que também morava em Washington. Aqui é que a história toma um rumo um pouco perturbador, se me permite dizer. Steven desenvolveu um desejo sexual anormal por Susan, e ele detalhou tudo isso em seus 17 blocos de notas. Ele a seguiria pela casa com uma câmera filmando ela, espionaria ela tomando banho, roubaria roupas íntimas dela e até mesmo leria seus diários. Ele também chegou a escrever uma música de amor sobre ela online, então, dá um pouco de medo. Steven escreveu sobre vender a casa, quando ele descobriu que Susan achava a casa atual deles muito escura. E disse que se ela concordasse em se casar com ele, algum dia, ele teria dinheiro suficiente para comprar uma casa diferente. Ele chegou a escrever também o seguinte, que ele achava que ela ainda amava ele, ou melhor, que ele tinha certeza que ela ainda amava ele, e que ela estava atraída sexualmente por ele. Ele chegou a fazer comentários também sobre o fato de que ele e o filho dele poderiam compartilhar Susan. Nas filmagens a seguir em que Steven faz de si mesmo, com a sua câmera, ele relata que teve uma experiência um tanto quanto íntima com Susan. E é claro que Steven, nessa cabecinha dele fantasiosa, viu tudo aquilo como uma situação um pouco mais acima do que realmente era. Ele relata que, como Susan estava com uma certa dor na perna, ele se ofereceu para fazer uma massagem nela. E assim, ele, obviamente, pegou a perna dela para fazer massagem, só que nisso ele aproximou a perna dela contra sua pelvis.
E na mente meio maluquinha dele, ele diz que ela não pareceu incomodada nem um pouco com a perna dela estar tão próxima dele. Ele viu isso como uma situação sexual. E aí ele começa a ter esses devaneios, onde ele fala que ama Susan e que ele acha que ela estava gostando de tudo aquilo. When I started massaging her legs, I would have loved to go all the way up her legs, but I did do her calf. Em 2003, Steven chegou a declarar esse seu amor doentio por Susan. E ela, como uma pessoa sã e normal, não aceitou muito bem os sentimentos de seu sogro. Como todo mundo pode imaginar, porque é simplesmente algo muito estranho. Na conversa seguinte entre Susan e Steven diz para Susan que está começando a realmente se apaixonar por ela. E que, mais ou menos nos últimos 1 ano e meio, tudo que ele conseguiria pensar era nela. Ele fala também como ele não sabia exatamente quando tudo isso tinha começado, mas foi quando eles começaram a morar juntos. Steven dá aquele arzinho doido dele que ele sempre passa e fala que 6 meses atrás, ou seja, 6 meses antes dessa conversa, quando ele teria feito a massagem no pé da Susan, ele disse que eles estavam tão próximos que aquilo foi a melhor coisa da vida dele. Susan, obviamente, não recebe isso de braços abertos. Ela diz que não sabe o que ele quer com tudo isso, mas que ela é casada com o filho dele e que só pretende ser a nora desse homem doido. Steven diz também que na ocasião em que eles estavam no sofá, durante a massagem, ele estava, de certa forma, bem excitado. E que ele, de alguma forma, não sei da onde da cabeça dele, tirou que Susan também estava. O que claramente deixou ela extremamente desconfortável e um tanto quanto incomodada. Sitting on the couch, it just felt like you were very, I mean, I was extremely aroused, and I think you were somewhat aroused, at least I thought. I don't know where you're going with this. Susan, well, I'll tell you where I'm married to your son, and I should just be the daughter-in-law. I know. Which puts me a step beneath your own children. Em certa ocasião, Steven tentou beijar Susan, o que deixou ela um pouco desconfortável, e Josh e Susan acharam que, para o bem de todos, era melhor que eles apenas se mudassem e nunca falassem mais com Steven. O que Susan realmente fez. Já Josh... bem, não podemos dizer o mesmo. Também teve uma ocasião onde Steven mandou um pacote para Susan, contendo, por incrível que pareça, e um tanto quanto surpreendente, várias imagens de homens nus. Então alguém deve ter ficado traumatizada com o correio por um bom tempo. Susan e Josh se mudaram para West Valley City, um subúrbio na cidade de Salt Lake. Lá eles tiveram 2 filhos, Charles, de 2005, e Brandon, de 2007. Mas o casamento deles não era lá aquelas mil maravilhas, pois Josh teria se recusado a ir para a igreja com sua mulher e seus 2 filhos, e o dinheiro dele... bom, o dinheiro no bolso dele era uma coisa que sumia num passe de mágica. Fazia assim, sumiu o dinheiro. Ele até chegou a declarar falência por estar com $200 mil em dívidas. Muito dinheiro, eu diria. Ele também era muito controlador a respeito de Susan. Então, aqui está um vídeo que ela mesma gravou e conta um pouquinho da história do ponto de vista dela. Today is Tuesday, July 29th, 2008, and we are in the 6254 West Sur Circle house. This is me, hi, sorry. And it is, can you see that? 11:44 a.m. And I am documenting all our assets, just in case of any emergencies, fire, flood, damage, disputes. And we have 2 Samsung monitors. This is Josh's computer, and there's some type of backup device and speakers. Por volta de 1 mês antes, Susan escreveu um testamento secreto, pois ela não confiava muito bem em Josh. Com razão. Ele chegou a dizer que iria destruí-la se eles se divorciassem e as crianças crescessem sem pai ou sem mãe. Ela chegou a escrever também que queria que ficasse documentado em algum lugar e o casamento deles passava por muitas turbulências. Ela também chegou a escrever que se um dia ela viesse a morrer, mesmo que parecesse acidente, não era.
Na manhã de 6 de dezembro de 2009, Susan, Charles e Braden foram para o culto da igreja, e mais tarde naquele mesmo dia, uma vizinha foi na casa deles para ajudar com algumas coisas. Ela teria ido embora por volta das 5 horas, e aquela foi a última vez que alguém viu Susan viva, ou que tenha visto Susan de qualquer forma. No dia 7 de dezembro de 2009, Susan foi dada como desaparecida, depois que os familiares e amigos ficaram em alerta por ela não ter aparecido no trabalho dela. Josh e as crianças também foram dados como desaparecidos a princípio, pois Josh não compareceu ao seu trabalho e as crianças também não apareceram na creche. A polícia falhou em fazer contato tanto com Josh quanto com Susan, então eles invadiram a casa deles, temendo que eles pudessem ter sido vítimas de envenenamento por monóxido de carbono. Bom, eles entraram lá e simplesmente não encontraram ninguém. Ninguém estava na casa. Porém, havia uma coisa peculiar. 2 ventiladores estavam apontando para o mesmo lado do carpete na sala, que, por sinal, estava úmido, então é um pouco suspeito. A polícia encontrou a carteira de identificação e a bolsa de Susan na casa. E mais tarde, naquele dia, por volta das 6 horas, Josh e as crianças voltaram. E ele disse para a polícia que eles tinham ido acampar no meio da noite e que quando eles saíram, Susan estava dormindo na casa. E quando a polícia visitou o local onde ele supostamente disse que acampou, eles não encontraram nenhuma evidência que pudesse comprovar que eles estiveram lá. E também é um pouco suspeito, pois dezembro não é a melhor época do ano para levar 2 crianças muito novas para acampar, já que faz muito frio nos Estados Unidos. A polícia achou estranho ele ter levado as crianças para acampar, já que no dia seguinte ele trabalharia e as crianças teriam escola. E que ele também não deixou nenhum aviso para o chefe dele de que ele iria faltar. Mas ele disse que se confundiu nos dias e achou que o dia seguinte era domingo e não segunda. Então, claro, faz sentido. É uma desculpa totalmente plausível. Ele se esqueceu dos dias da semana. Na volta do suposto acampamento, Josh disse à polícia que ele havia ligado para Susan, mas que caiu na caixa postal, então ele deixou um recado dizendo que já estava vindo para casa. Porém, a polícia mais tarde achou o celular de Susan no carro de Josh, ao que ele disse que pode ter pego o celular dela quando saía de casa e que não percebeu. Por volta das 5h30, 2 horas depois do desaparecimento de Susan, Jennifer, irmã de Josh, ligou para ele para perguntar onde ele estava, e ele disse que estava no trabalho. Ela disse que ele estava mentindo e que sabia que ele estava mentindo, então ele disse que estava acampando. Então ela teve que dizer para ele voltar para casa, pois a polícia estava lá e Susan estava desaparecida. Ele então fez uma pergunta um tanto quanto estranha para Jennifer. Ele perguntou para ela o quanto ela sabia. Ela ficou confusa e não entendeu a pergunta, e ele simplesmente desligou o telefone. Depois de uma semana, Josh Powell foi nomeado como suspeito do desaparecimento de Susan. E mais tarde, Stephen Powell também viria a ser um dos suspeitos, já que ele teria sido a última pessoa para quem Josh ligou antes da Susan desaparecer. Não se sabe ao certo o que aconteceu com Susan, pois o seu corpo nunca foi encontrado. Mas, um dia depois de Susan ter desaparecido, a polícia revistou a casa dos Powell e encontraram, num piso perto de um sofá úmido, manchas de sangue. E piso esse que era onde os 2 ventiladores estavam apontando. Josh respondeu que o sofá estava úmido porque ele teria sido limpo antes deles terem ido acampar. No meio da noite, vai meter essa? Enfim, o teste de DNA mostraram que um dos sangues batiam com o sangue de Susan, mas o outro batia com o de um homem desconhecido. Eu fico imaginando que a partir daqui, a gente já tem provas o suficiente para simplesmente prender Josh. Ele já é o suspeito número 1 mesmo. O filho mais velho do casal, Charles, foi entrevistado em 8 de dezembro de 2009. Na entrevista ele disse que a mãe deles foi com eles para o acampamento, porém, ela não voltou com eles, ao que ele simplesmente não sabe responder o porquê. Numa conversa entre uma entrevistadora e o filho mais velho do casal, Charles, o menino chega a dizer que a mãe ficou no parque. A mulher tenta perguntar para o menino se ele saberia onde exatamente no parque ela teria ficado, ao que a criança responde apenas que não. My mom stayed where a crystals are. Algumas semanas depois do desaparecimento de Susan, Charles
disse a uma das professoras que a sua mãe estava morta. E na creche, Braden desenhou uma van com 3 pessoas dentro e disse para as professoras que a mãe dele estava no porta-malas. I just spoke with some of our other detectives. No interrogatório entre Josh e 2 policiais, um dos policiais diz que o filho de Josh teria dito que a mãe teria sim ido com eles ao acampamento, então Josh teria que ficar ali por mais um tempo. Josh afirmou que ela não teria ido com eles e o policial então responde: olha, com essa informação você não vai mais sair daqui, então você pode ficar sentado aí e se entreter, ou chamar o seu advogado, ou mudar o que você disse para nós, enfim, você não vai sair daqui hoje. Josh novamente diz: bom, ela não foi conosco. E então, o segundo policial logo em seguida fala para Josh: olha, eu trabalho nesse serviço há muito tempo e sei que crianças são extremamente honestas. Quando elas dizem uma coisa, nós devemos escutar. Então, se um de seus filhos diz que a mãe foi com vocês, eu acredito. Agora, você pode ajudar a gente a encontrar ela e nos dizer o que aconteceu, ou nós mesmos iremos fazer isso, porque com você ou sem você, esse é o nosso trabalho, então nós vamos descobrir o que aconteceu. Depois disso, Josh só continua dizendo que as crianças estão mentindo e que a mãe não teria ido com eles. So now it's going to be up to you if you want to help us find her and help us get to the bottom of what really happened here. That's what we're here for, okay? We're going to find out either way, with your help or without your help. I honestly don't need your help. I feel confident enough in my investigation and his investigation and everybody else involved. We have great detectives in this department that will find out what happened. We'll get to the bottom of this with your help or without your help. So I want to give you the opportunity to help us and tell us what really happened. Because you're the only one that knows. Nothing that happened. She was not with us. And if my kids said that... So your kids lie then? Do your kids lie? Sometimes they do. Uma semana depois que Susan desapareceu, Josh foi ao banco com um formulário de procuração e retirou todo o dinheiro que havia na conta do banco de Susan. Ele também chegou a cancelar as sessões de quiropraxia futuras que a Susan teria. Uma coisa que os amigos da família conversaram com a polícia também é que Josh uma vez comentou sobre como era fácil matar alguém e se livrar do corpo sem ser pego. Ele disse que uma mina abandonada era o local perfeito para você se livrar do corpo. Ele disse que se você batesse um pouquinho fora do eixo, tudo desmoronaria e, bom, ninguém iria querer descer lá, pois o risco de que tudo venha abaixo é muito alto. Ele também chegou a dizer que haviam muitas minas abandonadas no deserto oeste de Utah. Também veio à tona que, depois de 2 anos do desaparecimento de Susan, Josh fez uma apólice de seguro de vida num valor de $500 mil para Susan. Muito estranho. Então, a essa altura eu imagino que vocês já estejam se perguntando o porquê da polícia não ter prendido ainda Josh, sendo que a gente já tem diversas provas que indicam que basicamente ele e mais alguém da família dele mataram Susan. Enfim, né? Qual será que foi o fim que teve Josh? Aqui temos uma pequena entrevista que Josh deu a um repórter, onde o repórter pergunta para Josh: então, como você está se sentindo hoje? Ao que ele responde: bem, eu tento entender e processar o que eu consigo fazer para que eu não fique aqui só parado assistindo. A polícia planejou interrogar novamente Josh. No entanto, em 19 de dezembro de 2009, ele manteve uma procuração e ficou cada vez menos cooperativo com a polícia. E alguns dias depois, ele pegou as crianças e foi para Puyallup, em Washington, para passar o Natal com seu pai Steven. Em 6 de janeiro, ele voltou juntamente com seu irmão Michael para embalar alguns pertences da família, o que indicava que ele estava se mudando permanentemente para Puyallup, onde lá ele viveria com seus 2 filhos, seu pai, seus 2 irmãos Michael e Jonathan e sua irmã Alina. Lá, usando o site susanpowell.org, ele começou a criar teorias da conspiração sobre o que realmente havia acontecido com Susan. Ele chegou até mesmo a dizer que ela teria fugido com outro homem, e isso tudo foi postado anonimamente. Ele também chegou a dizer que as alegações contra ele e sua família se davam pelo fato dele ter falado abertamente sobre a Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Steven adotou a teoria de seu filho, de que Susan teria fugido com outro homem, e disse que provavelmente teria sido Steven Kocher, que desapareceu
desapareceu na mesma área e quase no mesmo tempo. Porém, além deles terem só desaparecido na mesma área e quase no mesmo tempo, eles não têm nada mais comum do que isso. Mas Josh e seu pai hipotetizaram que, já que eles eram quase da mesma idade, eram da mesma religião e desapareceram no mesmo lugar, eles teriam fugido para o Brasil e começado uma vida nova lá. Mas ambas as famílias negaram tudo isso. E o Steven chegou até a dizer que Susan flertava muito com ele e era bem sexualmente assertiva com ele, o que família e amigos rebateram completamente. O irmão de Josh, Michael, também se tornou um suspeito nessa investigação toda, quando a polícia descobriu que ele pagou para destruírem o carro dele em um ferro velho. Eles conseguiram encontrar o carro do Michael em Oregon e iniciaram testes forense, e um cão farejador indicou a presença de um corpo em decomposição no porta-malas. A polícia realizou testes de DNA e, infelizmente, tudo foi inconclusivo. Porém, a gente sabe quem estava naquele porta-malas. A polícia conduziu uma investigação na casa onde agora os Powell viviam, e eles encontraram imagens de mulheres tiradas por Steven sem o consentimento delas, inclusive de Susan. Ele foi preso e condenado a 14 acusações de voyeurismo, pelo qual ele foi futuramente, obviamente, preso em junho de 2012. E isso fez com que Josh perdesse a guarda de seus filhos, que foram morar com os avós deles, no caso, os pais de Susan. Isso nos traz a 5 de fevereiro de 2012, 2 anos já que a Susan teria desaparecido, e a polícia não estava nem um pouco perto de conseguir pistas sobre o caso, e muito menos qualquer coisa que o Josh poderia vir a falar, então tudo estava bem parado e muito inconclusivo. Foi então que, em 5 de fevereiro, uma assistente social trouxe Charles e Braden para verem o seu pai, e essa visita devia acontecer sob a supervisão da assistente social. Porém, ela disse que quando eles chegaram, Josh disse aos meninos: "Eu tenho uma surpresa para vocês." Pegou eles, entrou e não deixou ela entrar. Então, minutos depois, foi isso que aconteceu. Hey, I'm on a supervised visitation for a court-ordered visit. Em uma ligação no que parece ser para o 911, a assistente social que deveria monitorar a visita entre Josh e os meninos diz que uma coisa estranha aconteceu. Quando ela chegou com os meninos para ver o pai, Josh Powell, ele pegou os dois garotos, correu para dentro da casa e se trancou lá com eles, e que ele não teria deixado ela entrar. Então, minutos depois de Josh ter pego as crianças e não deixado a assistente social entrar, a casa explodiu. Depois de uma rápida investigação, os oficiais concluíram que a explosão foi totalmente planejada. Deram como causa de morte envenenamento por monóxido de carbono, embora o coronel tenha notado que as crianças estavam com cortes na cabeça e no pescoço, e que um machado foi encontrado perto do corpo de Josh. Então ele provavelmente, antes de sufocar com a fumaça e morrer com fogo e tudo mais, ele provavelmente atacou as crianças. Então, mostrou quem ele realmente era lá pro final. Investigações também encontraram 2 galões de gasolina e evidências de que eles foram espalhados pela casa. Familiares e amigos disseram que Josh ligou para eles minutos antes do incidente para dizer adeus. Gravações foram encontradas onde Josh sacou $7.000 da sua conta do banco e doou os brinquedos de seus filhos para a caridade, um dia antes do incidente. Em 11 de fevereiro de 2013, quase um ano após a morte de seu irmão, Michael Powell cometeu suicídio após pular de um prédio de 7 andares em Minneapolis. Em julho de 2017, Steven foi solto da prisão por bom comportamento, e um ano mais tarde, em julho de 2018, ele morreu de ataque do coração, aos 68 anos. Agora eu pergunto pra você, se você não acredita que a polícia já tinha provas mais do que o suficientes para poder condenar Josh, tendo em vista que até os filhos dele estavam dedurando ele? Bom, na minha sincera opinião, tudo já estava resolvido bem na metade do caminho, mas eles empurraram com as coxas. O caso de Susan nunca foi concluído e a polícia meio que arquivou o caso, então é possível que o corpo dela esteja em alguma dessas minas abandonadas na qual o Josh tenha dito. Bom, não se sabe. O caso dela foi fechado em 2013 e as únicas pessoas que realmente sabiam o que aconteceu agora estão mortas. Então, a menos que alguma informação relevante chegue a aparecer, o caso está fechado. Vamos ficando por aqui.
E se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar like e compartilhar. E até a próxima com mais um Por Trás de um Crime. No Brasil, acontece uma morte por suicídio a cada 45 minutos. Se você tem pensamentos suicidas ou conhece alguém que precise de ajuda, ligue 188. Ou, se você conhece alguém sofrendo qualquer tipo de abuso, maus tratos, ligue 100 e denuncie. Sua denúncia pode ajudar a salvar uma vida.